Eu gostaria muito de vos dizer isto antes de partilhar aquilo que tenho para partilhar. Vocês estimem os vossos pastores, aproveitem-nos de acordo com o ensinamento da palavra, porque é assim que Deus nos ensina. E não só, e vou-vos dizer uma coisa, hoje em dia, no nosso país, há falta de pastores. Verdade. Por exemplo, eu conheço uma comunidade que o pastor chegou na fase de pôr um fim, de dizer que já tinha terminado, e a igreja fez 7 convites. E não arranjou o pastor. Então, vamos estimar aquilo que nós temos, e não vamos dar por garantido. Mas vamos estimar, vamos honrar, vamos amar. Vamos guardar, vamos proteger. São princípios da palavra uns com os outros. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E nós temos que aprender a viver desta forma para que realmente este amor, como já cantamos hoje aqui de manhã, não possa ficar apenas aqui dentro, mas daqui de dentro possa se expandir lá para fora, para o exterior, porque só assim é que nós vamos... Só assim os que estão lá fora é que nos vão reconhecer como filhos e discípulos de Deus Pai. Amém? Então, e obrigado pelo tempo, é muito bom, foi muito bom ter este tempo de louvor e adoração. Obrigado pela vossa expressão de adoração, não é? Aquilo que vocês fizeram é uma expressão de adoração. Aquilo que eu vou dizer é a minha forma de pensar, possivelmente pode não ser dos vossos pastores, não sei, mas depois eles, quando eu me for embora, eles para a semana corrijam. Mas para mim, em todo o departamento da igreja, não é? Na nossa liturgia, tudo aquilo que faz funcionar a nossa liturgia, como hoje, as boas-vindas, as limpezas, as crianças, todos os departamentos são uma oportunidade de nós expressarmos a nossa adoração a Deus. Não há nenhum departamento maior que o outro. Okay? Não há nenhum departamento maior que o outro. É uma forma que Deus nos deu, capacitando-nos com os dois para nós expressarmos a adoração. Por isso, quem faz a limpeza está a expressar a adoração a Deus. Quem está nas boas-vindas está a expressar a adoração a Deus. Quem está aqui nas crianças, amém? Agora é que o tempo pode começar. Ok, vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. Eu nesta manhã quero falar de fé, obediência e a capacidade de receber. Fé, obediência e a capacidade de receber. E é uma passagem muito conhecida nossa, todos nós conhecemos, que diz lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Uma das mulheres dos discípulos dos profetas gritou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, o credor veio levar os meus filhos para serem escravos. Eliseu perguntou-lhe: Que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: A tua serva não tem nada em casa, senão uma vasilha de azeite. Então ele disse: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas essas vasilhas, põe de parte que estiver cheia. Ela foi-se embora, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam vasilhas, e ela enchia. Quando as vasilhas ficaram todas cheias, disse ao filho: Traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas. Então o azeite parou. Ela foi contar ao homem de Deus, e ele disse-lhe: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do que restar. Até aqui. Nós vivemos tempos de incerteza. Sempre na nossa história, na história humana, nós sempre passamos por momentos de incerteza. E são momentos que eu não gosto de viver momentos de incerteza. O ser humano, cada um de nós está aqui, não gosta de viver momentos de incerteza, porque nós gostamos de ter o controle de tudo. Nós gostamos de saber o hoje e o amanhã. E os momentos de incerteza, eles trazem desconforto à nossa vida.
Mas nós estamos a viver momentos de incerteza marcados por quê? Por crises globais em todo o mundo, instabilidade económica. Nós estamos a viver por desafios sociais enormes. Enormes. Então, tal como nos dias do profeta Eliseu, nós somos confrontados com situações que ultrapassam o quê? A nossa capacidade de controle. E que criam em nós o quê? Ansiedade e insegurança. Por isso é que nós estamos a viver momentos de maior crise de saúde mental. A história, aqui em 2 de Reis, capítulo 4, ela apresenta-nos não só um drama humano, porque é um drama humano. A mulher ficou viúva, e naquela altura a viúva ela não tinha direito a nada, preste a perder os seus 2 filhos. Então, mas isto não apresenta não só a parte humana, mas também o quê? Um convite à reflexão acerca do quê? Da nossa fé, da nossa obediência e da nossa capacidade de receber aquilo que Deus nos quer dar. Deixem-me fazer aqui algumas perguntas. A quem é que nós recorremos quando tudo parece estar perdido? A quem é que eu recorro quando tudo parece estar perdido? A quem é que eu recorro quando vivo momentos de tamanha incerteza? E como é que eu recorro? Com fé, humildade, obediência ou com arrogância e desconfiança? São formas diferentes de recorrer. Quando nós lemos esta passagem, eu gostava de falar aqui alguns pontos. A Bíblia fala-nos, e o meu primeiro ponto é este: Deus usa homens comuns para fazer obras extraordinárias. Deus usa homens comuns para fazer obras extraordinárias. E o que é um homem comum? Talvez este seja o ponto mais extenso que eu tenho. O que é um homem comum? E quando eu falo homem e mulher. O que é um homem e uma mulher comum? Principalmente, quando nós falamos e pensamos num homem ou numa mulher comum, nós temos que associar o homem comum ao quê? A valores de quê? Humildade, fé, integridade, que se manifestam na disposição de servir o outro e a Deus. Não é? Deus não escolhe os mais notáveis por serem notáveis apenas. A Bíblia nos ensina que Deus escolhe aqueles que se dispõem a obedecer e confiar. E nós temos exemplo na palavra de Deus. Temos Moisés, o fugitivo que libertou o povo. Temos Davi, o pastor que enfrentou o gigante e o venceu. Temos Pedro, o pescador de homens, que pregou e milhares se salvaram. Temos o quê? Lloyd e Eunice, mulheres que deixaram o quê? Um legado de fé. Estes são exemplos de pessoas simples que, pela sua entrega, marcaram gerações. Marcaram gerações. E nós temos um grande exemplo no Novo Testamento, que é a escolha dos 12 discípulos de Jesus. Jesus escolheu 12 homens comuns, sujeito a quê? Às mesmas fraquezas e falhas que todos nós experimentamos, mas Jesus veio e encontrou o quê? Um grupo com poucas pretensões, porque eles não tinham pretensões nenhumas pretensões para a grandeza, não tinham, mas que tinham um desejo de quê? De crer e obedecer. A palavra de Deus diz que Jesus escolheu 12 homens e que através destes homens, e se nós estudarmos a história, eram homens iletrados, com pouco conhecimento, com poucos estudos, homens comuns. Deus os escolheu e através destes 12 homens, Deus começou a fazer a maior transformação na humanidade. Se nós fôssemos escolher os 12, será que teríamos escolhido da mesma forma como Jesus escolheu? Com isto não estou a dizer que Deus não escolhe aqueles que têm estudos e que percebem nada disso. Nós estamos a falar do coração. Em crer e obedecer. Em acreditar. Na disposição de servir a Deus e ao próximo. Não é? Eram homens
sem estatuto. Pessoas sem estatuto. Muitas vezes achamos que o nosso estatuto é o suficiente para servir a Deus. É o suficiente para Deus nos usar. Sabem, aquilo que faz permanecer a obediência, aquilo que faz permanecer a presença de Deus na nossa vida, não é o estatuto, é a obediência a Deus. É a obediência a Deus. Deus não está interessado nos nossos estatutos. Deus está interessado na nossa fé e na nossa obediência. Deus está interessado na nossa capacidade de receber. A palavra fala-nos de Eliseu, um homem do campo. Se vocês lerem a história de Eliseu, era um homem do campo. Elias foi buscá-lo, estava ele a trabalhar no campo. Um homem sem estatuto sacerdotal, mas aceitou a chamada de Deus para ser o quê? Discípulo. E por ele ter aceitado a chamada de Deus na sua vida, Deus o capacitou para fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Sabem, cada um de nós é chamado a servir, não apenas com os nossos dons pessoais, mas em comunhão, não é? Para a edificação de quê? Da igreja, da comunidade, e para testemunhar o quê? O amor de Deus ao mundo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Ele salvou-nos e chamou-nos com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Romanos 8, 28 diz assim, e 29, é que sejamos conformados à imagem de Jesus e que nos multipliquemos como irmãos, formando uma família de filhos semelhantes a Cristo. Nós fomos escolhidos, capacitados para sermos discípulos de Jesus. Como é? Todos nós aqui nesta sala, todos nós fomos escolhidos. Todos nós somos capacitados pelo poder de Deus. Para quê? Para sermos discípulos de Jesus. Eliseu não foi chamado por Elias para ser o moço de recado de Elias. Eliseu foi chamado por Elias para ser discípulo de Elias, para aprender com Elias acerca do coração do Pai, acerca do coração de Deus. E Eliseu percebeu quem era Elias em Deus. Por isso, no momento, Eliseu pediu: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Amém? Quando a crise bate à porta, quando a crise bate à porta, como é que nós lidamos com essa crise? A viúva, sozinha, endividada, prestes a perder os seus filhos, porque o credor estava próximo e levaria os seus filhos para servirem. E diz a história que eles tinham que servir 6 anos para depois então ficarem livres daquela vida. Então era uma mulher sozinha, endividada, mas ela diz a palavra de Deus que clama ao profeta. Ela clama ao profeta. O meu marido era vosso discípulo. E ela clamou. Sabem? O clamor daquela mulher foi um ato de quê? De fé. E ela reconheceu que Deus podia o quê? Deus podia não apenas suprir a sua necessidade, mas podia trazer muito mais à sua vida e à vida dos seus filhos. E ela clamou a Deus. Irmãos, um milagre ou bênção, aquilo que vocês quiserem chamar, começa quando nós reconhecemos o quê? A nossa limitação e chamamos com humildade, ou clamamos com humildade o nosso Pai. Ela reconheceu a sua limitação. Ela não tinha nada. E ela clamou ao homem de Deus. Ela clamou para que Deus intervisse na sua vida. Nós temos que conhecer a nossa limitação, reconhecê-la e clamar àquele que é o Pai, que quer suprir as nossas necessidades, que quer abençoar, que quer, acima de tudo, fazer com que a sua vontade ela se cumpra na nossa vida. Tal como o cego Bartimeu, que nós conhecemos lá em Mateus, ou em Marcos.
era mendigo, enfrentava não apenas a questão da visão, mas também o quê? A exclusão social. Ele era posto lá. Ele não fazia parte da sociedade. Mas diz a palavra que ele não se deixou silenciar. A fé manifestou-se na persistência diante do quê? Da adversidade. Por isso é que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é? E em Jeremias 29, 12, 13 diz assim: então chamar-me-ão, virão a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e encontrareis quando buscares de todo o vosso coração. Então, quando nós clamamos a Deus de todo o nosso coração, irmãos, no tempo de Deus, na forma de Deus, Ele vai responder. Nós muitas vezes olhamos para a oração como um ato mágico. A oração não é um ato mágico. Nós muitas vezes olhamos para a oração como alguma coisa que nos pede um comportamento extra. E não é isso. E a oração muitas vezes não é compreensível. E nós já experimentamos isso na nossa vida. Oramos e parece que Deus está no silêncio. Oramos e parece que nada acontece. Oramos e Deus responde de outra forma. Terceiro ponto. O milagre começa com o pouco que nós temos. O pouco nas mãos de Deus. Não é nas nossas mãos, é nas mãos de Deus. Irmãos, Deus perguntou: o que tens em casa? Através do profeta. O que tens em casa? O que é que nós temos em casa? O que é que eu tenho? O que é que tu tens? O que é que nós temos? O milagre não exige abundância, mas entrega total daquilo que nós temos. Por isso é que Jesus ensinava que no Velho Testamento adulterar era no ato. Jesus diz no Novo Testamento: basta pensares, desejares, estás a pecar. Não é? Então não exige o quê? Não exige abundância, mas entrega total. Mesmo que pareça insignificante. Porque às vezes olhamos para nós e para aquilo que nós temos e dizemos: mas isso é tão insignificante, porque é que eu vou entregar a Deus? Mas a entrega total é tudo o que somos, tudo o que temos nas mãos do Pai. Moisés, ele tinha o quê? Uma vara. Davi, ele tinha o quê? Uma funda. Pedro tinha o quê? Uma rede. Dorcas tinha o quê? Uma agulha. Que coisas tão insignificantes. Que coisas tão insignificantes para a agulha. Uma funda. Uma vara. Uma rede. Mas que foram colocadas aos pés do Pai. E Deus do pouco fez muito. Não é? Temos a multiplicação, por exemplo, dos pães e dos peixes, que tem por base este mesmo princípio. Deus multiplica o pouco quando é colocado nas suas mãos. A natureza do pouco, irmãos, o pouco não é limitação para Deus, mas é a oportunidade do quê? Da manifestação da graça de Deus na nossa vida e através da nossa vida. O pouco, quando entregue com fé, transforma-se em abundância. Transforma-se em abundância. Porque Deus tem a capacidade do pouco fazer muito. Temos outro ponto que é fé, a obediência, que é necessário na nossa vida. Esta mulher teve fé. Ela agiu em fé. Fé, uma fé que age, uma fé que está presente, uma fé ativa. Não basta crermos intelectualmente. É preciso o quê? Agir em obediência à palavra de Deus. Nós temos que agir em obediência à palavra de Deus. O profeta disse assim: olha, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas estas vasilhas.
Eu não sei se o que aquela mulher pensou, mas espera aí, eu vou pedir vasilhas emprestadas, eu só tenho uma vasilha de coisa, ele está-me a pedir para fechar a porta e deitar o pouco que eu tenho nas vasilhas todas que eu pedi emprestadas. Não faz sentido, não é? E diz a Bíblia que ela foi, fechou a porta e fez aquilo que o profeta lhe pediu para fazer. A viúva, aquela mulher, obedeceu à ordem do profeta e o azeite só parou quando não havia mais vasilhas vazias. Irmãos, a fé e a obediência são inseparáveis. Se nós dizemos que temos fé, então temos que ser obedientes. Se nós temos obediência, ou vivemos a obediência, é porque nós temos fé. Então são inseparáveis. A fé genuína leva o quê? Leva a ação. E Tiago fala disso. Tiago diz assim, também assim a fé é o quê? Se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então a fé leva-nos o quê? Leva-nos a agir. Obedecer é o quê? É confiar num propósito maior, mesmo sem compreender os detalhes. E isto é difícil para nós. Obedecer sem compreender os detalhes. Porque nós queremos saber todos os detalhes. Mas Deus nem sempre revela os detalhes. Ela obedeceu sem saber os detalhes. Ela não sabia o que iria acontecer. O profeta disse, arranja vasilhas vazias e que a tua vai enchendo essas vasilhas. E o milagre aconteceu. E nós temos vários exemplos bíblicos. Nós temos Abraão, percebem? Quando nós lemos a Bíblia, ficamos sempre naquele como é que Deus pediu o sacrifício de Isaac, um filho que tanto tempo Abraão esperava e ansiava. Temos Moisés atravessar o Mar Vermelho. Temos Noé que construiu uma arca. Será que eles entenderam desde o princípio todos os detalhes daquilo que Deus estava a pedir? Claro que não, se nós lemos a história. Temos Pedro, que Jesus disse, olha, anda, vem ter comigo. E ele sai do barco e vai sobre as águas. Será que Pedro entendeu todos os detalhes daquilo que Jesus lhe estava a pedir? Irmãos, todos estes exemplos ilustram o quê? Como a conjugação da fé e da obediência geram transformação na nossa vida. Na nossa vida pessoal e não só na nossa vida pessoal, na vida da comunidade, da família da fé. Não é? E isto torna-se aqui um ciclo virtuoso. A fé inspira a obediência reforça a fé. Juntas abrem o quê? Espaço para a ação sobrenatural de Deus, para o mover de Deus, da graça de Deus na nossa vida e na vida da comunidade. Nós temos sempre que colocar a comunidade na nossa vida, sempre. Comunidade, família, o nome que queiram chamar. Segundo ponto. Quinto. Deus dá na medida da nossa capacidade de receber. Sabem, o azeite parou quando as vasilhas acabaram. Se as vasilhas não tivessem acabado, o azeite continuava. Quando, diz lá, 2 de Reis, quando as vasilhas ficaram todas cheias, disse ao filho, traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas. Então o azeite parou. O azeite parou. Se houvesse mais vasilhas seriam ou teriam sido cheias. Deus não limita a bênção. Deus não limita. Muitas vezes somos nós que apresentamos poucas vasilhas, ou seja, o quê? Pouca esperança e fé. Somos nós que fechamos a porta. E Deus dá-nos na medida da nossa capacidade de receber. Que a igreja é sempre assim muito séria. A capacidade de receber, irmãos, fala-nos do quê? Da abertura do nosso coração, da nossa mente.
ou da nossa mente, do nosso coração, para receber o quê? Aquilo que Deus tem planeado para cada um de nós. Que vai ter expressão onde? Na igreja, na comunidade, na família. Vai ter expressão onde? Na nossa casa. Vai ter expressão onde? No nosso trabalho. Vai ter expressão onde? Na nossa escola. Vai ter expressão onde? Onde vivemos. Amém? A fé, ela amplia a nossa capacidade de acolher o que Deus quer. Amém? Em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus tem muito, muito, muito para fazer em nós. E através de nós. Mais do que aquilo que nós pensamos. Mas tem que haver o quê? Gratidão e disponibilidade. Temos que cultivar o quê? A gratidão, abrir o nosso coração para recebermos aquilo que Deus tem. Para recebermos aquilo que Deus quer fazer. A bênção de Deus, a vontade de Deus, ela flui onde há vasilhas vazias que querem ser preenchidas. Meu sexto ponto. Eu não demoro muito tempo a pregar. Eu aqui até estou a demorar um bocadinho mais tempo que lá na comunidade onde nós estamos. Porque no dia que eu falei foram 25 minutos. Uma igreja, e esta passagem fala-nos disto também, uma igreja que partilha é uma igreja viva. Queremos ser uma igreja viva, então temos que partilhar. Partilhar o quê? O que Deus tem nos dado. Partilhar o quê? O que há de Cristo em nós. E esta passagem, esta mensagem, chama-nos o quê? A responsabilidade comunitária. Amém? O milagre do azeite não é apenas uma lição de fé individual. Claro que temos que ter fé. Claro. Mas é um pelo que há responsabilidade comunitária. E nós temos o exemplo daqui, da igreja primitiva, que fazia o quê? Repartia segundo a necessidade de cada um. Então, se nós queremos ser uma igreja viva, uma comunidade viva, uma família saudável, nós temos que partir o que de Cristo há em nós. Amém? E temos que ser nós a fazer essa reflexão. O que é que há de Cristo em mim? Porque nós temos que fazer esta reflexão. O que é que há de Cristo em mim? Para que possa ser partilhado com aquilo que está à minha volta. Para que possa ser partilhado com a comunidade, com a família da fé. Irmãos, e a fé, ela manifesta-se em ações concretas de cuidado uns para com os outros. Por isso é que a Bíblia diz: cuidai desde a família da fé. Porque se nós cuidarmos uns dos outros, o cuidado tem como base o quê? O amor. É o amor. Porque nos amamos, cuidamos. E se isto acontece no nosso meio, a Bíblia diz que lá fora irão nos conhecer por causa do quê? Da forma como nos amamos. E não estamos a falar de perfeição, porque ninguém aqui é perfeito. Não é? Mas a falha do outro não deve estar acima do amor que eu tenho por ele. Então, o meu amor, independentemente de ele ter falhado comigo ou não, o amor de Deus na minha vida, independentemente do outro falhar ou não, tem que estar acima daquilo que aconteceu. Para que haja o quê? Reconciliação. Ela não julgou aquilo que tinha, nem criticou aquilo que tinha acontecido na sua vida. Ela só disse: o meu marido, que fosse eu, era discípulo dos profetas. Eu encontro-me nesta situação. O que é que Deus pode fazer na minha vida? E isto é a responsabilidade comunitária. Não é? O Deus que multiplicou o azeite daquela viúva continua a querer multiplicar aquilo que nós temos. Que parece muitas vezes pouco e insignificante. Ele não mudou, ele não muda, não mudará. E ele pergunta-nos o que é que nós temos em casa.
O que é que nós temos em casa? Porque Ele quer multiplicar o pouco que temos quando nós lhe entregamos de coração. Não é? Então, tal como aquela mulher, irmãos, sejamos pessoas de fé e de obediência, que tenhamos a coragem de quê? De fechar a porta. Amém? Coragem de fechar a porta. Tenhamos confiança que possamos ter vasos vazios com o desejo de serem preenchidos com a presença de Deus na nossa vida. Amém? Para que a graça de Deus ela possa superabundar na nossa vida. Amém? O que é que tu tens em casa? O que é que eu tenho em casa? O que é que nós vimos fazer a este lugar no domingo de manhã? Será que nós dizemos, Deus, o pouco que tenho, o que é que tu uses? Cada domingo, cada momento que estou com a família da fé. E Deus diz, então traz e vou encher. Traz e eu vou encher. Traz e eu vou encher. Age em fé e obediência. E de pouco vou fazer muito. Amém? Amém. Deus que me abençoe.